Em algum momento da sua vida profissional, você já teve acesso a um mapa de carreira? Se você não sabe o que é um mapa de carreira e como ele pode ser construído na sua vida profissional, fica com a gente, porque está começando agora o nosso podcast 5 Minutos de Gestão, uma iniciativa da Fator RH, que é uma empresa de gestão especializada na área de recursos humanos em hospitais e instituições de saúde. Meu nome é Fabrício, eu sou administrador hospitalar, mestre em recursos humanos, escrevi alguns livros na área da saúde, como por exemplo, Liderança em 5 Atos, Gestão ou Indigestão de Pessoas, pela editora Loyola. Se tiver interesse, procura na Amazon.com que você vai encontrar lá todos os meus livros, inclusive o último que foi lançado, Liderança de Alto Impacto e Acreditação Hospitalar. Hoje nós vamos falar sobre algo que pouca gente sabe, mas que faz uma diferença total na sua vida como gestor ou como colaborador. Nós vamos falar de plano de desenvolvimento individual, ou, como eu gosto de dizer, o mapa da mina, o mapa do tesouro para a minha carreira. Se você já ouviu essa sigla PDI, talvez você já conheça isso de alguma maneira. Mas hoje eu quero te contar a verdade por detrás dos fatos. Quando a gente faz uma avaliação de desempenho, primeiro, se você já ouviu esse podcast aqui, ótimo. Se não, escuta o podcast de avaliação de desempenho para você entender, porque esse aqui é uma continuidade. Quando a gente faz avaliação de desempenho, geralmente a gente acaba virando para o colaborador, e aí, quando eu digo a gente, eu falo a maioria dos líderes, diretores, gerentes, coordenadores, supervisores, vira para o avaliado e fala assim, olha, tá bom, tá aqui sua avaliação e você precisa melhorar. Eu mesmo, quando era colaborador dentro de um hospital, cheguei a ouvir de um supervisor meu, depois de meia hora de críticas sobre o meu trabalho, a seguinte frase, Fabrício, tem que melhorar. Para o mundo que eu quero descer. Se eu soubesse como funcionário naquela época, se eu soubesse como melhorar, eu já tinha melhorado. Então, depois de fazer todo o processo de avaliação de desempenho, você virar para o seu supervisor, para o seu gerente, para o seu colaborador e dizer para ele, olha, você tem que melhorar, não faz sentido. Nós precisamos usar ferramentas para ajudar o nosso avaliado a chegar mais longe. Nós precisamos traçar para ele um novo caminho, uma nova rota de desenvolvimento. Claro, muitas vezes na avaliação de desempenho, a gente acha que PDI é escrever, precisa fazer curso de atendimento, precisa fazer curso de Excel, precisa ler um livro, e parece que fica por aí. Isso ajuda, mas não muito, ok? O que é um PDI? Quando eu termino uma avaliação de desempenho, ou quando eu termino de discutir um indicador de desempenho, um indicador de performance que não está indo muito bem, por exemplo, ele está abaixo da nota esperada para o cargo, eu tenho que construir um plano de ação não genérico para a avaliação como um todo. Infelizmente, muitos processos caseiros no RH pedem para o avaliador, no final da avaliação, fazer um plano de ação genérico. Está errado e começa a criar, em vez de um mapa do tesouro, um mapa da tragédia. Por quê? Porque eu tirei algumas notas abaixo do que eu precisava, mas eu tenho um plano genérico que eu não sei para onde vai. Então não tem um norte verdadeiro, percebe? Nesse caso específico, a gente tem que discutir indicador de desempenho por indicador. Quando a gente implanta gestão por competências nos hospitais, a gente ensina, a gente faz coaching com os avaliadores para ajudá-los a entender que o PDI, o plano de carreira, o mapa de carreira, para que aquele colaborador ou aquele líder que está sendo avaliado, que esse mapa realmente sirva como uma estrela norte, um norte verdadeiro. E para isso não pode ser genérico. E para isso não adianta escrever lá, olha, tem que fazer um curso para melhorar.
Isso não é suficiente. Como é que a gente faz? A gente pega o indicador da competência comunicação, aquele indicador que não está indo bem, e em cima dele eu aplico um método totalmente validado. Um método que é uma ferramenta de qualidade que muitas instituições usam. 5 Ws e 2 Hs. Eu preciso escrever 5 itens, 5 Ws e mais 2 Hs, Fabrício? Antigamente a gente pedia isso para os líderes, para os avaliadores fazerem. E eles ficavam muito bravos com a gente. Porque são 7 itens, é muita coisa, é muito burocrático. À medida que a gente foi depurando o processo, a gente chegou em 4 itens. E só 2 obrigatórios. Então, o que você, avaliador que está me ouvindo, e avaliado também, o que vocês precisam saber? Que se eu tenho uma dificuldade num indicador, numa entrega de resultado específica, vamos pegar lá, por exemplo, um líder que não dá feedback. Tem lá a competência comunicação e está escrito o indicador, dá e registra feedback. E esse líder não dá nem registra feedback. Então, eu preciso de 2 itens obrigatórios da metodologia dos 5 Ws e 2 Hs. Quais itens? O que esse líder precisa começar a fazer e como ele vai colocar isso em prática. O que? Se ele não dá e não registra feedback, então eu copio praticamente o indicador inteiro lá. Dar e registrar feedback individualmente para os seus colaboradores. E o como? Bom, se ele não fazia antes, se ele não dava feedback antes, ele não sabe o como. Porque se ele soubesse como melhorar, ele já tinha melhorado. Então, no como, eu tenho que dizer para ele quais são, o passo a passo, quais são as etapas que ele tem que fazer. É como se fosse um checklist. Por exemplo, dar feedback sempre no primeiro momento possível após o fato. Para ele não deixar o feedback que aconteceu hoje, a situação pontual de hoje, ser tratada daqui a 1, 2, 3 meses. Ou pior, esperar a próxima avaliação de desempenho para lembrar para o colaborador que há 9 meses atrás ele errou. Não, feedback é imediato, mas entenda imediato como primeiro momento possível, ok? Às vezes não é nesse plantão, às vezes eu não estou bem para dar feedback nesse plantão, tem que ser no próximo. E aí eu vou escrever isso lá no como, no primeiro momento possível, junto com o colaborador, trabalhar em cima dos fatos e não de comportamentos pessoais, definir o feedback, registrar o feedback na ferramenta. Quando nós estamos implantando gestão por competências, nós implantamos um aplicativo chamado GCPEC, onde o líder pode dar feedback por comando de voz. Então, tem que escrever lá que ele vai registrar, não é em papel, não é em Excel, não é no livro de intercorrência, ele vai registrar no aplicativo e vai usar comando de voz. O como ele tem que ser detalhado, passo a passo, para que o seu avaliado saiba, no final da avaliação de desempenho, qual é o mapa de carreira que ele pode cruzar, que ele pode seguir. Veja, quando ele sai de uma avaliação de desempenho com esse mapa, a chance dele fazer um processo, um ciclo de melhoria contínua, aumenta muito. Então não adianta a gente dizer para ele, tem que melhorar. Nós, líderes, avaliadores, temos que escrever como melhorar, passo a passo. Item 1, item 2, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, um checklist para que ele possa avançar no processo. 5 minutos de gestão. Trace planos de desenvolvimento individual nas avaliações de desempenho com todas essas características, para que você possa ajudar o avaliado nesse processo. E mais do que isso, para que você, avaliado, possa sair, como colaborador dessa reunião com todas as informações necessárias para que o seu desenvolvimento seja cada vez melhor. Afinal, as competências não são do seu hospital. As competências são suas. Boa semana.